Agora também um outro ponto que tem muita reclamação pelo lado do São Paulo foi a escalação do Hernan Crespo, né? Flávio, Mauro, o primeiro ponto nessa escalação que a torcida tem reclamado, e o Chacon até falou agora há pouco sobre isso no destaque inicial aqui no pós-jogo, foi o Danielzinho fora, né? A principal contratação do São Paulo para 2026 ficou fora do time titular, Luan entrou. Foi um erro, Flávio, essa escalação do Crespo mudar num jogo tão importante e decisivo como o de hoje? Eu não diria nem o fato do jogo ser importante ou não. Ele mostrou medo, né? Quando você joga com medo, você traz o adversário para si. Você tá com medo, o outro tá confiante. Ele tira um jogador de saída de jogo, um jogador rápido, de dinamismo, e coloca o jogador apenas de marcação. Ou seja, ele reconhece que o outro é mais forte. E aí o outro acreditou e foi para cima. Poderia ter decidido o jogo no primeiro tempo. Sim, foi erro do Crespo, ele errou. Ele ajudou o Palmeiras no primeiro tempo a fazer a pressão que fez sem desmerecer. O Palmeiras que é mais time, que é mais organizado, tem mais elenco, tudo isso que a gente fala sempre. Mas a escalação do Crespo ajudou nesse tipo de situação. Ele errou completamente. Substituição, uma alteração no time inexplicável. E você, Mauro, essa mudança do Hernan Crespo, dá pra entender? Não dá pra entender, né? A não ser que o Danielzinho tivesse sofrido alguma coisa, a gente vai saber já nas palavras do Crespo, da sua comissão técnica. Mas em condições normais? Em condições normais, não. O Danielzinho tem sido um dos melhores do São Paulo, desde a partida de inaugural. Eu dizia aqui na Jovem Pan que ele estreou daquele jogo, parecia o 100º jogo. Ele fez uma ótima temporada ano passado pelo Mirassol, é quarta colocada no Campeonato Nacional. Ele jogou 37 dos 38 jogos da equipe do interior paulista e vinha jogando muito bem para o São Paulo. E o Luan não jogava mesmo há muito tempo, né? E não jogava tão bem, né? Cá entre nós. E não é culpa do Luan, é culpa de quem fez a escolha, né? Pra mim entrou com 55 minutos de atraso mesmo o Danielzinho em relação ao Luan, independente do resultado que estava naquele momento, né? Entrou muito atrasado, né? E o Danielzinho entrou e o São Paulo deu uma melhorada, não foi aquela melhorada no segundo tempo, mas é evidente que o Danielzinho era alteração não, era pra manter o time. O meio campo vinha bem com ele, Danielzinho, com o Marcos Antônio, que não fez um bom jogo, como quase toda a equipe do São Paulo, mesmo o Bobadilha, que teve o lance polêmico do pênalti convertido pelo Caleri, mas enfim, eu não teria sacado o Danielzinho, eu acho que demorou, e por não ter dado certo, o São Paulo não teve uma chance na primeira etapa, eu já teria voltado do intervalo em Barueri com o Danielzinho no lugar do Luan, não tem nem a dúvida. Demorou pra mim também pra colocar o Hernan, o Crespo, o Cauli, né? Não é que o Cauli pro 10º da história do jogo, mas já era uma alteração mais interessante pra deixar o time mais qualificado, mais ofensivo no lugar do Bobadilha. Então, realmente foi uma jornada infeliz do São Paulo, começando pela escalação inicial do Crespo. Crespo bastante criticado. Um outro ponto também que o torcedor de São Paulo tem reclamado é em relação ao Lucas, a atuação do Lucas no gramado sintético de Barueri. Vocês que acompanharam o jogo, Flávio, muitos torcedores estão falando que o Lucas jogou de uma forma, digamos assim, menos intensa, meio que com medo de se machucar. Você teve essa impressão? Tem razão o torcedor ou digamos assim, aleatoriedade? Não, é que o jogador que leva a bola até ele é o Danielzinho, que não estava em campo, ou seja, o técnico prejudica o trabalho dele. Ele realmente não teve grande participação no jogo. O próprio Caleri, né, ficou muito isolado, a bola não chegava. O Lucas, ele trabalhou mais tentando segurar aqui atrás do que lá na frente. Então não teve nada a ver uma coisa com outra. Para mim foi erro. O erro do Crespo é que leva o Lucas a jogar menos do que pode. E pra você, Maurão, tem alguma explicação, o Lucas apagado, vai por essa linha? Ou você acha que ele pode ter sentido ali, porque entra com aquele, talvez com a cabeça pensando em se machucar, talvez ele já teve um problema assim? Sim, né? sim, claro, sério. E deixando muito claro, o Lucas é uma das principais vozes entre os atletas contra o gramado artificial. Ele claramente já demonstrou várias vezes o seu desconforto, que faz parte do jogo, né? Independente do clube que ele está jogando. Mas não acho que tenha sido isso, não. Claro que a série de lesões desde que ele chegou ao São Paulo, até mesmo antes, fazem com que o jogador, é absolutamente humano isso, sinta um pouco. Mas eu vi em 26 um Lucas mais soltinho e tal. Talvez o gramado, né? E a necessidade que ele não podia não jogar hoje, né? O São Paulo precisa muito do Lucas, um gramado artificial, um gramado natural, um gramado esburacado natural, um gramado muito ruim artificial, como hoje, por exemplo, está da Liga Arena, do estádio do Atlético Paranaense Curitiba. Tudo isso pode fazer com que o jogador fique assim. Mas eu vi todo o São Paulo muito mal.